Olá, jovens! Cá estamos nós, honrando nosso compromisso de fazer acontecer esse canal do YouTube. Eu sou Benito Ribeiro, sou terapeuta, constelador familiar, professor, escritor. Então já se inscreve aqui neste canal, assinala as notificações e se gostar desse vídeo, você curte e compartilha. Se não gostar, não precisa não, porque eu não quero curtidas falsas nesse lugar, tá certo? Eu já decidi uma coisa muito importante. Nós teremos vídeos novos toda terça e quinta-feira aqui neste canal do YouTube. Na segunda, quartas e sextas eu vou postar textos lá no meu Instagram, como eu sempre postei, e às terças e às quintas teremos vídeo novo aqui neste canal do YouTube, porque agora ele vai funcionar, prometo. E hoje temos um assunto importante e também muito doloroso, que se você já viu aqui no título desse vídeo, ele se chama Nem Todos Aqueles que Amamos permanecerão conosco ao longo da nossa vida. Essa é uma realidade que muitos preferem fechar os olhos para a existência dela, mas que ela é uma realidade que precisa ser vista e precisa ser trabalhada internamente para que a gente saiba vivenciar este processo de despedida, para que esse processo de despedida não seja extremamente traumatizante para a gente e que, como consequência, ele não impeça a gente de formar novos laços ao longo da vida. O que acontece de forma muito comum, e a gente vê nos atendimentos de constelação ou de terapia continuada, pessoas que vivenciaram um corte de um laço, um abandono, um adeus de alguém, e não elaborou internamente essa falta que essa pessoa que se ama faz na sua vida, e há algumas consequências disso, onde a pior delas, talvez, seja um movimento onde essa pessoa passa a não querer mais fazer laços com as outras pessoas, com medo de que este dia da pessoa ir embora aconteça novamente e ali traga mais dor a você. E aqui não importa a forma como esse laço é cortado. A gente sabe que existem diversas formas que fazem com que pessoas que nós amamos não permaneçam com a gente. Muitas vezes é pela morte, e aí é um luto talvez dos mais dolorosos possíveis, mas a gente sabe que também tem a possibilidade de alguém em vida parar de fazer parte do nosso futuro. E eu digo que ela para de fazer parte do nosso futuro porque essa pessoa, mesmo que ela siga um outro caminho, mesmo que ela vá para um lugar muito diferente do lugar que nós estamos indo, ela não deixa de fazer parte da nossa vida. Ela não deixa de fazer parte de quem nós somos. Porque uma vez parte, sempre parte. E é por isso que é importante a gente saber vivenciar internamente esse trabalho interno da despedida. Para que a gente mantenha essa pessoa que fez parte da nossa construção existindo dentro da gente. E assim a gente consegue ir em frente, construir novos laços e trazer força desta relação que uma vez foi muito próxima e hoje já não é mais nem tão próxima ou talvez nem exista mais uma relação frequente. Esse assunto ficou na minha cabeça por alguns dias, em algumas das sessões que eu fiz, acho que nos últimos 15 dias, eu precisei falar isso diversas vezes, né? As pessoas que amamos nem sempre farão parte da nossa vida ao longo dela, né? E aconteceu uma coisa aqui em casa que foi bem interessante, onde eu pude observar a manifestação deste acontecimento. A gente tinha uma moça que trabalhava aqui com a gente, ela tinha vindo para cá de quando o Bento nasceu. E o tempo dela de trabalho aqui em casa se dividia entre a limpeza da casa e os cuidados com o Bento. Então Bento, se você não sabe, Bento é meu filho, tá? Pequenininho, aliás, não tão pequenininho, mas tem 3 anos de idade. E o que acontece? Bento criou um laço muito forte com ela. Ela era a pessoa que ficava com ele todas as manhãs. Só que ela tem as questões pessoais dela, ela precisou pedir demissão. E aí o que acontece? No primeiro momento, Bento não estava percebendo que ela não vinha mais. Ou talvez estivesse fingindo que não percebia que ela não vinha mais. Isso é um sintoma muito comum quando a gente vive esse processo de despedida de alguém. O primeiro sintoma é a gente tentar negar a falta que aquela pessoa faz. A gente tentar, às vezes, até não aceitar que aquela pessoa não esteja mais conosco. E esse é um processo natural, tá? Se você está vivendo isso, se permita viver esta etapa. E aí o que aconteceu? Ela pediu demissão, trouxe a carteira de trabalho dela, tive que mandar para a contadora, teve que fazer a rescisão contratual dela.
E aí no dia que ela veio fazer a rescisão, veio assinar o termo de rescisão, aconteceu talvez no meu filho a segunda etapa desse desligamento, que é a etapa onde dentro da gente se manifesta uma raiva por perceber que perdemos alguém. Foi interessante que ela veio, assinou a rescisão, na hora que ela foi embora, eu falei assim, vai lá dar tchau pra ela, que ela tá indo. Ele se revoltou, começou a chorar, começou a dar birra, começou a correr pela casa. Numa manifestação que, ao meu ver, como terapeuta, é natural do processo de despedida. Porque quando a gente vive esse desligamento, que é um desligamento que a gente não quer viver, ele vai sim causar raiva na gente. A gente vai sim brigar com esse desligamento que foi inesperado. Então perceba só, a negação do evento faz parte, a raiva do evento faz parte, para que a gente possa, depois dessa liberação emocional, finalmente elaborar sobre essa despedida. Deixar que essa pessoa siga o caminho dela, para que a gente siga em paz o nosso próprio caminho. E aqui está um ponto importante, que é o seguinte, tem muita gente que fica tentando pular etapas, fica tentando sair do corte do laço para só a elaboração mental daquilo que é esse corte deste laço. Mas percebe, quando a gente pula direto para a elaboração mental do que é o corte deste laço, a gente deixa de viver internamente todos os sentimentos que o corte desse laço traz dentro da gente. A gente está acostumado, talvez hoje em dia, a tentar deixar as coisas muito práticas, muito racionais, e a gente esquece de olhar para todo esse sentimento que movimenta sim dentro da gente quando a gente vive algo inesperado, quando a gente vive algo que não é confortável, quando a gente vive esse rompimento de um laço afetivo. É apenas quando a gente consegue vivenciar internamente todos esses sentimentos, colocá-los para fora, não julgá-los, não reprimi-los, que a gente consegue realmente elaborar de uma forma saudável esse desligamento. E esse desligamento é muito importante em todas as fases da nossa vida, porque o como a gente vive os nossos primeiros desligamentos vai ser determinante nas nossas construções das próximas relações. Então percebe bem, se você não elaborou bem os seus primeiros desligamentos, talvez você não consiga se entregar numa relação que se constrói hoje. Se você não viveu bem, pode ser que você nem se abra para a possibilidade da construção de uma nova relação. Então, é preciso vivenciar internamente todo este processo. Ter essa consciência que hoje, como adultos, nós podemos ter, meu filho ainda não tem, de que as pessoas que nós amamos não permanecerão no nosso cotidiano, na nossa convivência, mas elas podem continuar dentro dos nossos corações. É dessa forma, depois que se vive todos esses sentimentos, que a gente pode carregar essas pessoas dentro da gente de uma forma positiva, de uma forma construtiva, que levam a gente para o futuro com todo o aprendizado e com todo o amor que a gente trocou com essas pessoas. E aqui um ponto muito importante. Se o seu desligamento foi com um pai ou com uma mãe, em um tempo muito precoce, aí você vai precisar mais ainda de atenção a esse processo. Porque o desligamento de um pai ou de uma mãe, que são as primeiras relações que a gente constrói na vida da gente, são mais determinantes ainda e que podem refletir de uma forma muito destrutiva nas próximas relações que a gente vai construir ao longo da vida. Então não se esqueça, viva intensamente tudo isso que você sente aí dentro a respeito de cada despedida precoce que você teve, ou até não as precoces, né? Até mesmo as tardias, elas podem também trazer um movimento de dor muito profundo. Mas viva intensamente tudo isso que está aí dentro de você, para que depois você elabore sobre essa despedida, para que depois você coloque cada pessoa no seu lugar, para que você consiga seguir de uma forma mais saudável, mesmo sem essas pessoas que você tanto ama e tanto gostaria que estivesse com você até o fim da vida. Infelizmente, essa é uma certeza que a gente pode ter. Nem todas as pessoas que nós amamos, e talvez as que mais amamos, não estarão conosco até o fim. Fico por aqui, até um próximo vídeo, espero que tenham compreendido. E não se esqueçam, se gostaram, curtam e compartilhem esse vídeo para mais pessoas. E até quinta-feira no nosso próximo vídeo. Já fui!